Oi, oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e também ativa o sininho para receber vídeos toda semana. Toda semana eu posto os vídeos aqui no canal sobre relatos enviados por inscritos, também posto casos misteriosos, casos assombrados. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, você está no lugar certo. E também já adiantando, já deixa o like aí no seu vídeo, dá o joinha aí pra me ajudar, porque olha, não é fácil. Não é fácil, então eu peço a ajuda de vocês para você compartilhar esse vídeo e também dar o seu like. E também lembrando, se você tiver algum caso misterioso, algo assombrado que você vivenciou ou alguém que você conhece teve alguma experiência sobrenatural, mande no meu e-mail que está na descrição deste vídeo, que é conteoseuterror@gmail.com. Bom, e sem mais delongas, bora pro vídeo. E se você acordasse no meio da noite sem conseguir se mover? É sobre isso que eu vou falar aqui neste vídeo de hoje. Eu trouxe 5 relatos de pessoas que vivenciaram esse tipo de pesadelo, vamos dizer. Eles juram ter passado pela paralisia do sono, então fiquem aí que o último vai ser de arrepiar. Então vamos para o primeiro relato, que é este aqui. Um fantasma está me atacando. Acho que um fantasma está me atacando. Ou estou louco. O primeiro incidente aconteceu há cerca de 2 anos, por volta das 7 da manhã. Alguém que eu pensei ser meu pai entrou no meu quarto para me acordar para que eu pudesse abrir o portão. E ele me disse para cuidar da casa enquanto ele estivesse fora. Bem, meu pai usa um suéter preto e calças de moletom pretas para dormir. Então eu não olhei para o rosto dele. Eu estava tão cansado e bravo que tive que levantar naquele momento. Quando me levantei para abrir o portão, encontrei meu pai dormindo em sua cama. Isso realmente me irritou. Então eu acordei para descobrir que ele nunca tinha entrado no meu quarto. Minha irmã teve uma experiência semelhante, mas assumiu a forma da minha madrasta. Disse a ela para se preparar para a escola às 2 da manhã. Então ela se levantou e tomou um banho. No ano passado, em 31 de outubro, por volta das 2 da manhã, acordei e quando fechei os olhos para voltar a dormir, pude sentir alguém na minha cama. Tentei abrir os olhos, mas fiquei paralisado. Isso aconteceu todas as noites, por cerca de 2 meses. Nas últimas semanas, começou de novo e está ficando mais forte. Tipo, uma noite, acordei às 2h12 e fiquei acordado por cerca de 20 minutos. Eu estava olhando para o relógio e quando fechei os olhos, comecei a ouvir sussurros altos que pareciam uma pia com vazamento, e antes que eu pudesse abrir os olhos, estava em mim e tentei gritar com todas as minhas forças, mas só consegui fazer alguns barulhos estranhos. Minha irmã os ouviu, mas não pensou em nada. Agora, quando me atinge, nem tenho certeza se está em mim. Agora, quando me atinge, nem tenho certeza se está mais em mim. Não sinto que está me segurando. Relaxo meus músculos e ainda assim não consigo abrir os olhos. Consegui abri-los algumas vezes, mas não vejo nada. Quando finalmente consigo me mover, fico acordado, mas às vezes ele volta para mim ou faz o que quer que pareça fazer. Alguém sabe algo sobre isso? Por favor, me ajude. Assustador? O que será que é isso? Agora vamos para mais um relato aqui, que o nome do título é O Fantasma da Noite. Certa noite, quando eu estava no banheiro escovando os dentes, não estava nem perto da pia, e ela ligou sozinha e desligou novamente. Peguei minha escova de dentes, olhei no espelho e não vi nada. Olhei novamente
e vi um brilho branco no espelho que estava atrás de mim. Me virei e não havia nada lá. A luz ficava piscando sozinha. Não havia ninguém lá comigo. Abri a porta e saí correndo. Minha irmã disse que não tinha acontecido nada com ela no banheiro. À noite, quando eu tinha que ir para a cama, eu ficava me revirando na cama, inquieto e pensando no incidente do banheiro. Coloquei o cobertor sobre a cabeça, mas meus pés estavam para fora e eu sentia como se alguém estivesse no quarto comigo. Senti que alguém estava agarrando meus dedos dos pés e apertando-os delicadamente. Eu estava com muito medo de olhar. Não conseguia me mexer, parecia que estava paralisada. Sentia alguém na cama comigo. Eu estava com tanto medo que parecia que alguém estava em cima de mim. Tentei gritar, mas ele segurava minha garganta. Eu ainda estava debaixo do cobertor e ele ainda estava em cima de mim. Continuei tentando gritar, mas não consegui. Talvez ouvi passos no meu quarto e finalmente parou. Saí das cobertas e minha garganta doía. Finalmente adormeci e de manhã já estava melhor. Contei para minha irmã, que não acreditou. Percebi que minha mãe, no fundo, acreditava em mim. Acontece comigo todas as noites. Estou tão cansada que nunca consigo dormir. Continuo perguntando para minha mãe se podemos nos mudar. Detesto acordar todas as noites. Esse caso já é um pouco diferente do outro, né? Gente, que estranho. Gente, eu nunca tive paralisia do sono. Alguém já teve? Coloca aí nos comentários se alguém teve algo parecido, né, com esses relatos aqui. Deixa aí nos comentários, porque também ajuda outras pessoas. Tem gente que procura resposta, né, pra saber o que tá acontecendo. E às vezes, quando aparece alguém que teve a mesma experiência, acaba ajudando outras pessoas, né, que teve a mesma coisa que vocês, né? Eu mesma nunca tive e não quero ter. Vamos para o próximo relato. Ataque fantasma violento em sonho. Ixi, vamos ver. Toda a experiência dele parecia 100% real, pois estava acontecendo na minha mente. Presumo que deve ter sido um sonho, mas foi de longe o sonho, pesadelo mais realista que já vivi. Eu, o que pensava ser, acordei de um sono profundo com dificuldades para respirar, como se algo tivesse as mãos em volta do meu pescoço. Abri os olhos e vi essa pessoa que estava sobre minhas cobertas, sentada com os joelhos voltados para baixo, em cima do meu peito, sufocando minha garganta com os joelhos segurando meus braços. Não consegui ver nenhum rosto imediatamente. Tentei gritar por socorro para minha esposa, que estava trabalhando no computador no quarto do lado, mas não consegui murmurar muito mais do que um leve murmúrio, devido às mãos do ser em volta da minha garganta. Depois de vários minutos tentando tirar aquele ser do meu corpo em cima de mim, finalmente consegui uma mão livre para bater na parede e chamar minha esposa para me ajudar. Consegui, de certa forma, tirar aquele ser do meu corpo, que até ela entrou, e eu pude ver o rosto dele pela primeira vez. Parecia o rosto de uma mulher loira que havia se afogado. Minha esposa finalmente me ajudou a tirar aquele ser de mim, e quando me levantei para abraçá-la e me virei, o ser havia sumido. Chamei minha esposa para ir à cama comigo e nos abraçamos. Finalmente, adormecendo lentamente, percebi que aquele ser estava de volta e que não era minha esposa. Senti uma onda de pressão sendo aplicada ao meu corpo por esse ser, que mais uma vez tentou se sentar em cima do meu peito.
Enquanto eu lutava contra ele, presumo que desmaiei. Parecem se passar uns 5 minutos quando acordei fisicamente. De verdade. Desta vez, tirei as cobertas, acendi a luz e fui direto para minha esposa, que estava no quarto do lado. Contei a ela sobre minha experiência e ela percebeu que eu estava bastante abalada. Perguntei coisas como: ela me ouviu gritar? Ela entrou para me ajudar? Mas ela não me ouviu. Tudo que eu poderia atribuir a isso foi um sonho. Mas depois de ler histórias semelhantes na internet, me pergunto se não poderia ser mais uma síndrome de paralisia do sono. Tomo anti-histamínicos antes de dormir, mas já faz mais de 10 anos sem nenhuma ocorrência anterior disso. Já tive o que acredito ser contato com o paranormal antes, embora as outras vezes tenham sido quando eu estava bem e verdadeiramente acordado. Há cerca de um mês, tive o que acredito ser um sonho bom de fantasma real com o meu falecido avô. Fantasmas podem nos visitar em sonhos? Eu não imaginava que fosse possível. Essa experiência me assustou completamente e espero que outras pessoas tenham passado por algo parecido no passado para que possa me ajudar. Então, essa pergunta sobre se fantasmas podem visitar no sonho, tem muitos relatos que eu já ouvi que falam que os parentes vão, através de sonho, dar algum recado, falar alguma coisa, né? Mas assim, não sei se no caso dele seria isso, porque parece que alguma coisa no sonho tá querendo, parece que matar ele, querendo enforcar, né? Então, isso é muito estranho e cabuloso. Se alguém também passou por alguma situação dessa parecida, deixa aí nos comentários pra gente. Agora vamos para mais um relato, que é o pressão assustadora do sono. Li muitas histórias sobre fantasmas, paralisia do sono, etc. E consigo ver bastante lógica. Sinto que preciso postar essa história para obter minhas próprias respostas com base nas experiências de outras pessoas, pois não é fácil perguntar a pessoa certa. Nos últimos 2 anos tenho sentido uma sensação estranha enquanto durmo. Provavelmente aconteceu umas 15 vezes no total e eu tenho apenas 22 anos. Agora, quando estou dormindo, posso estar sonhando com qualquer coisa e de repente sinto algum tipo de presença ao meu redor. Essa sensação é muito boa e me faz sentir muito relaxado. Também sinto como se estivesse acordando. Então, de repente, sinto uma pressão imensa nas minhas 2 omoplatas. Para quem não sabe, omoplata é o ombro, né? Continuando. E me empurrando para a cama. Eu sempre durmo de bruços. Normalmente você consegue acordar de sonhos, mas disso eu não consigo. Estou totalmente ciente de que algo horrível está acontecendo. Sinto meu coração acelerar e começo a entrar em pânico. Nada que eu possa fazer parece pará-lo. E como não consigo ver o que está acontecendo, é ainda pior. No entanto, consigo cerrar o punho, mas é uma luta real. Então, de repente, paro e acordo me sentindo muito assustado. Não sou do tipo de que se assusta facilmente nem nada, mas é assim que me sinto. Outra vez, pouco antes da sensação de calor e segurança, senti o que só pode ser descrito como patinhas de cachorro andando sobre minha cama e meu edredom. Depois houve outro episódio com os mesmos resultados. Isso só me aconteceu uma vez. Desde então, saí de casa com meu parceiro e aconteceu de novo, o que me leva a crer que possa ser paralisia do sono. No entanto, nunca senti tanto terror na minha vida como quando isso aconteceu. Sinto como se estivesse sendo enganada para me sentir segura
e de repente algo realmente desagradável me ataca. O que realmente espero é que alguém se identifique com isso e me ajude a descobrir mais sobre o assunto. Um ponto interessante a acrescentar é que meu pai também sofreu com isso. Quando contei a ele brevemente, ele me explicou em detalhes e foi assustador como os sintomas eram semelhantes. Então, se alguém puder me dar alguma luz, eu ficaria muito grata. Gente, o pai dela também teve a mesma coisa. Muito estranho isso, gente, sério. E tá claramente que isso aqui que ela teve é uma paralisia do sono. Ela se sente bem, mas depois uma força ali que faz com que ela se sinta mal depois. Gente, se alguém tiver aí alguma coisa parecida, nos deixa aí no comentário. Agora vamos para o nosso último relato, que é o sono interrompido por espíritos. Antes de mais nada, eu sei sobre paralisia do sono e terror noturno. O que eu experimentei não foi nenhum dos dois. Eu tinha me mudado com minha mãe e o namorado dela para uma casa de fazenda muito antiga. Logo depois de me mudar, percebi que ouvia vozes, principalmente vozes masculinas, mais ou menos no mesmo horário todas as noites. A princípio, atribuí isso à minha mãe ou ao namorado dela falando na TV ou no rádio. Mas depois de conversar com eles e investigar por conta própria, certa noite concluí que eu estava errada. Então comecei a acordar no meio da noite, sem conseguir me mover ou falar. Isso continuou por alguns meses, intermitentemente, mas começou a acontecer com mais frequência com o passar do tempo. Muitas vezes eu conseguia me mover depois de recitar a oração do Senhor ou um dos salmos. Agora, não sou uma pessoa profundamente religiosa, mas acreditava que isso me ajudava. As coisas pioraram muito e eu acordava nessa condição quase todas as noites. Uma noite, enquanto isso acontecia, minha mãe entrou no quarto, eu a vi e ouvi entrar, mas não pude fazer nada até recitar a oração. Ela disse que podia me ouvir dizendo algo, mas não conseguia entender o que era. E o que, quanto mais perto ela chegava de mim, mais frio o ar parecia. Contei a ela o que estava acontecendo e ela disse que havia passado pela mesma coisa algumas vezes desde que se mudou para lá. Bem, na noite seguinte, acordei com a mesma coisa acontecendo. Eu estava dormindo de lado e senti alguém colocar a mão no meu ombro, o que me acordou imediatamente. Mais uma vez, fiquei incapaz de me mover ou falar, como se o que quer que fosse não quisesse que ouvisse. Forcei-me a rolar e confrontar o que quer que estivesse me segurando e, para minha surpresa, diante do meu rosto estava o rosto de uma senhora idosa, sem corpo, nada, apenas o rosto dela. E ela gritou para mim, o que eu faço agora? Bem, estando tão furiosa quanto eu estava, disse a ela para me deixar em paz e ir para a luz. Quando fiz isso, ela me lançou um olhar perplexo e desapareceu. Depois disso, nunca mais tive outro incidente. Investiguei a casa e não consegui descobrir se alguém havia morrido lá ou não. Agora que penso nisso, acho que poderia ter sido um pouco mais educado com esse espírito. Mas, depois de vários meses de sono interrompido, quem pode me culpar? Você foi muito corajosa. A moça do relato foi muito corajosa de ter falado isso pro espírito e o espírito, pelo jeito, nunca mais apareceu. Mas, gente, é isso. Se vocês tiverem alguma coisa que aconteceu similar a essas histórias aqui, vocês podem comentar
Deixa nos comentários aí a sua experiência, né? Que com certeza pode ajudar outras pessoas. Se alguém souber o porquê que isso acontece, ajuda outras pessoas que são desesperadas, sem saber o que fazer. Agradeço muito por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Até o próximo. Tchau, tchau!